Aleluia, glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus, meu amigo, te envolva hoje, agora, com muita unção, com entendimento e com discernimento. Hoje eu quero deixar 2 textos da palavra para nossa meditação. O primeiro está em Gênesis capítulo 11 e o versículo 4, que está escrito assim: E disseram: Eia, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados de sobre a face de toda a terra. O segundo texto que nós vamos ler está em Gênesis, capítulo 28, e a partir do versículo 12, que está escrito assim: Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeça e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Por que eu estou lendo esses 2 textos para você? Para quem está chegando aí agora, o meu nome é Sônia, né? Eu sou evangelista e eu tenho uma alegria muito grande mesmo, de estar, né, falando da palavra do Senhor. E a gente sabe que há uma preocupação muito grande nesses últimos dias, porque nós estamos diante de acontecimentos, né, que a gente vê que o Senhor avisou, o Senhor tem falado. A palavra do Senhor tem nos mostrado, tem nos chamado a viver uma vida de vigilância, uma vida de santidade, uma vida de obediência, não é verdade? Mas o pecado tem cheirado mal às narinas do Senhor. Então, quando nós chegamos aqui em Gênesis, no capítulo 11, quando eles falaram assim: olha, edifiquemos, nós vamos edificar uma cidade e nós vamos construir uma torre. Então ali aquele povo já estava ali em conformidade, não estava lá, ele estava indo contra o propósito de Deus. Por quê? Porque ali já apareceu a ambição de um povo na terra do Sinai. E ali a gente vê que o mundo, eles estavam pretendendo o quê? Dominar, dirigir o seu próprio destino. Não estava mais contando com a ajuda, com a direção de Deus. Olha, eles estavam tão distantes de Deus que eles estavam agora se unindo numa política centralizada de poder, de conquista. E isso significa o quê? Pecado, orgulho, rebelião contra Deus. Então a Torre de Babel, nós podemos trazer como exemplo hoje, quando um povo, vamos falar de uma igreja que não tem o Senhor como o administrador, que não tem o Senhor como o domínio, como provedor. É uma igreja que se estabelece, né, com seus próprios recursos, com seu próprio achismo, mudando, né, aceitando. A palavra do Senhor fala: vinde a mim como estás. Mas a palavra do Senhor não fala assim: olha, e continua do mesmo jeito. Não. Nós sabemos que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós temos que ter uma mudança de atitude, uma mudança de mente. Nós precisamos agora ter uma vida diferenciada, fugir do pecado, fugir da aparência do mal, né? Ter um arrependimento sincero, viver uma vida agora na dependência de Deus, na direção de Deus. Então, por isso Deus, ele frustrou o plano daquele povo, o propósito deles, através de quê? Deus misturou ali as línguas.
Deus colocou ali, né, entre eles, uma confusão que eles não entendiam mais o que o outro falava, porque estava ali agora começando, né, as pessoas, vamos falar em questão de comunicação, um fala numa língua, outro fala na outra língua, um dá uma ideia, outro dá outra ideia, e ninguém não estava entendendo nada. Deus os entregou à impureza das suas próprias carnalidades. Deus mostrou ali claramente que ele não estava agradando, ele não estava no meio daquele povo. Se você for ler a palavra do Senhor em Romanos capítulo 1, você vai ver Deus falando claramente, né? Uma vida de carnalidade e o que Deus vai fazer com as pessoas que não obedecer, que continuar nessa prática. E quando nós lemos ali o capítulo 28, quando Jacó, ele estava ali fugindo do seu irmão, né? E a palavra do Senhor diz que ele chega e ele muito cansado, ele pega uma pedra e ele deita em cima daquela pedra. Então ele tem a visão de uma escada. E aquela escada, a Bíblia fala que anjos subiam e desciam. E ele pôde contemplar ali que o Senhor estava naquele lugar. O Senhor, ele contemplou ali o topo daquela escada, a glória de Deus, né? A presença de Deus. E se você ver no versículo 14, vai falar que Deus faz uma promessa. A promessa de Deus, a presença de Deus, falando com ele, né, que se ele obedecesse, ele ia ser aquela pessoa bem-sucedida. E como você já conhece a história, então Deus exigiu dele que houvesse o quê? Temor, tremor, obediência. Porque quando ele acordou, ele mesmo pôde falar: a presença do Senhor está aqui nesse lugar. Esse lugar agora seja chamado Betel. Betel significa casa de Deus, porta do céu, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. E para concluir, eu quero falar para você que a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 51, vai falar dessa mesma palavra. É uma referência, né, de 28:12. É a referência do sonho de Jacó. Jesus, né, Jacó, ele viu ali que o único que poderia mudar, que poderia salvar, que poderia restaurar é o próprio Deus. O único homem era Jesus Cristo, 100% homem. Jesus veio aqui na terra, 100% Deus, 100% homem, né? E seria agora o quê? Jesus agora, ele é o caminho, ele é a escada, ele é aquele que vai nos levar de volta para o Pai, vai nos religar, perdoando os nossos pecados quando tiver arrependimento sincero. Então ele vai nos levar para morar no céu com ele, porque a palavra do Senhor diz no Evangelho de João, né, no Evangelho de Mateus, Marcos, João fala ali da morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? E Jesus, ele ressuscitou e ele foi para o Pai. E ele veio aqui na terra exatamente para nos mostrar que nesse meio corrupto, com tanta injustiça, com tanta maldade, mas aquele que crê, aquele que confiar no Senhor, aquele que entregar os seus caminhos ao Senhor, aleluia, vai discernir o mundo espiritual. E o mundo espiritual, amados, nós podemos ver que a verdadeira natureza de Jesus Cristo, né, espiritual, e ele se fez carne, e ele habitou entre nós. E ele agora está falando: olha, se você beber da água que eu te der, se você entrar no meu caminho, se você, né, me seguir, você vai viver uma vida eterna, uma vida no lugar que eu vou preparar para vocês. Eu vou voltar para o meu Pai. Quando ele ressuscitou, Jesus falou: eu estou voltando para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. E quando chega no capítulo 3, no versículo 16, você vê que coisa tremenda. O Senhor Jesus,
No princípio do capítulo 3, ele encontrando com um mestre chamado Nicodemos. Jesus era o mestre, espiritual, Deus Todo-Poderoso. E Nicodemos ali era um mestre. Jesus falou só, você é mestre e não sabe, o que é nascer de novo? Então Jesus ali agora dá as coordenadas para Nicodemos. E algumas pessoas, ou muitas pessoas, não têm entendido isso. Quando Jesus fala com Nicodemos, olha, é necessário nascer de novo. Mas infelizmente, por conta do pecado, muitos estão vivendo uma vida miserável, amados. Uma vida onde o inimigo cegou o entendimento das pessoas. E nós podemos ver que o mundo jaz no maligno. Há um caos na sociedade. E muito, não estou generalizando, mas muitas pessoas, a maioria das pessoas não está entendendo que Deus está no controle, que Deus sabe todas as coisas, que é Deus que Deus estabelece tempos, estações, Deus estabelece reis, Ele tira reis, Ele coloca reis, é Deus que sabe, amados, é aquele que tá nas trevas, quem está na luz, é o Senhor que dá sabedoria aos sábios e ciência ao entendido. Então eu quero falar para você, a vida eterna com Deus é real, a vida eterna com Deus vai acontecer na vida daqueles que crê, aqueles que confessar Jesus como Senhor e Salvador. Por isso eu te pergunto, você está na igreja de Babel ou você está na igreja de Betel? A escolha é individual, cada um escolhe aonde quer passar a sua eternidade, porque aqui nesse mundo tudo vai passar, mas a palavra do Senhor ela não passa. A palavra do Senhor diz que esse corpo, quando esse corpo pecaminoso, essa carne, ela tombar, ela morrer, a palavra do Senhor diz que tem um lugar preparado, porque a nossa alma, ela não morre, a alma não morre. O Senhor não fez nós para morrer, mas por conta do pecado a gente morre o nosso corpo, esse corpo terreno, porque nós temos um caminho, nós temos uma vida eterna nos aguardando e você, nós precisamos escolher onde nós queremos passar a eternidade. E o Senhor está preparando um lugar que não tem mais dor, não tem choro, não tem sofrimento, não tem tragédia, não tem enchente, não tem nada de sofrimento, mas um lugar que nós vamos estar adorando, glorificando ao Senhor, nós vamos estar eternamente na casa do Pai, aleluias. O Senhor está chamando nessa hora, amados. É pela fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Então eu te convido agora a colocar a sua fé em ação. Escolha Betel, porque Betel é casa de Deus. Betel é a nossa casa que Deus está preparando para nós, aleluia. Ainda que passamos por lutas e por aflições aqui na terra, nós sabemos, aleluia, que um dia tudo isso aqui vai passar. Aleluia, Jesus te ama. E se essa palavra falou no seu coração, deixa o seu like, não esqueça não. Deixa aí o seu like, faça um comentário. E se você quiser ainda fazer um pedido de oração, coloque aí nos comentários. E eu vou estar orando por você. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.